Em nosso estudo de hoje, a lição 89 do livro Religião dos Espíritos tem por título Simpatia. Compadece-te de quem se aproxima, não te encarceres nas aparências. Há risadas que disfarçam soluços. Muita veste custosa esconde feridas. O legislador que te parece feliz muita vez gemerá em desespero silencioso. O administrador que passa indiferente carrega na cabeça tão esfogueantes problemas que deixou de saudar-te. O expositor de ensinamentos sublimes que se te afigura o cavaleiro das vicissitudes humanas caminhará talvez cada dia atormentado de tentações. O titulado que respira sobre o apreço público pela elevação cultural e a profissional a que se guindou, em muitas ocasiões transporta consigo amargas experiências. O comerciante que supões regalado na mesa opípara guarda provavelmente o estômago ulceroso com extrema dificuldade para comer. O artista que presumes campeão do prazer porque trabalha sorrindo quase sempre possui no coração um vaso de lágrimas. A mulher que julgas vaidosa porque anda adornada em muitas circunstâncias chora por dentro, crucificada no martírio doméstico. A pessoa que acreditas insensata por revelar-se autoritária ou pretensiosa, na maioria das vezes é simples caso de obsessão. A sociedade é filtro gigantesco do espírito. Cada consciência permanece no crivo que lhe é necessário. Atende à fome do corpo, mas não desprezes a fome da alma. Alivia aqueles que exibem chagas à mostra, no entanto, ampara também os que trazem chagas ocultas. Toda criatura pede auxílio e entendimento, e ninguém há que não seja digno de socorro e compreensão. Cede assim aos outros a simpatia que advogas em favor de ti mesmo. Todos sabemos que a terra é ainda estação de lutas expiatórias, mas será de futuro domicílio do eterno bem. Contudo, estejamos certos de que o bem de todos começa sempre no esforço construtivo de cada um. Emmanuel chama a atenção hoje para as aparências. E o título da lição de hoje é Simpatia. E a gente vai perceber uma coisa. No mundo de expiações e provas como o nosso, não existe pessoa sem problema nesse mundo. Todos nós carregamos muitos problemas ainda por resolver. E algumas pessoas, pelo papel que estão desempenhando, eles parecem representar verdadeiros super-heróis para os outros, quando na verdade, se tivessem a oportunidade de olhar por dentro e olhar o quadro em que a pessoa se encontra, ou até mesmo o quadro que a pessoa ainda tem que resgatar do seu passado, a gente veria que a coisa é muito diferente. E a gente, nesse momento, mais uma vez, a gente faz um apelo para que lembrem sempre que todos aqueles que estão à frente de atividades religiosas, eles precisam muito de amparo, muito de oração. Eu me lembro, assim, quando eu tive a oportunidade de assistir ao programa do Pinga Fogo, que o Chico Xavier participou, os dois programas, porque esses programas eu assisti várias vezes, e ficava prestando atenção nos detalhes, e a gente fica assim, de certa maneira, admirado como o Chico Xavier, no início do programa, ele convoca as pessoas e pede às pessoas para fazerem oração por ele. E ele fala assim: eu entendo a minha condição ainda de uma pessoa que carrega muitos conflitos, e entendo também a importância de um momento como esse, tanto que um momento que ficou registrado para o futuro e que é um verdadeiro arquivo da passagem de Chico Xavier aqui nesse mundo. Mas a gente ficava pensando assim, mas o Chico, escrevendo todos esses livros, tendo o amparo do Emmanuel e pedindo a oração desse jeito, aí depois a gente vai ver o que acontece com a gente numa coisa tão pequenininha, mas, por exemplo, pelo simples fato de ter adquirido a disciplina de fazer, por exemplo, esse vídeo 10 minutos por dia, as pessoas parece que te rotulam de uma maneira, não, ele não tem problemas, ele está sempre muito bem, está fazendo oração, está fazendo estudo,
quando na verdade, se pudesse olhar por perto, veriam que a gente carrega muitos conflitos e muitas das vezes até mais conflitos do que aqueles que ainda não se determinaram a se disciplinar num estudo e uma determinada atividade. Isso é uma coisa tão séria que, algum tempo atrás, a gente estava sendo chamado a atenção de que eram muitos dirigentes de casa espírita que estavam passando por processos depressivos e precisando de terapia. E daqui a pouco a gente vem saber que são muitos os pastores evangélicos que também fazem terapia, porque precisam fazer terapia, e muitos representantes de geral de maneira de instituição religiosa. Mas teve alguns casos públicos que chocaram a gente, né? Pessoas, principalmente padres da Igreja Católica, com um carisma e com um trabalho muito bonito, e de repente mergulhados numa crise depressiva, necessitando de tratamento também. Então, o Emmanuel, ele vem falar para a gente, olha, compadece sempre de quem se aproxima de você e não fica encarcerado nas aparências, não, porque tem risada que está disfarçando soluço. É muito forte essa frase do Emmanuel, né? Há risadas que disfarçam soluços. Tem muitas vestes custosas, aí, muitas roupas de grife, roupas de marca, que estão escondendo, na verdade, feridas. A pessoa está querendo conquistar de novo um local, um lugar social em que ela consiga viver. A verdade é essa, porque, na verdade, a dor está tão grande que está, às vezes, muitas das vezes, tirando do cenário da vida. E aí o Emmanuel vem usar como exemplo o legislador, que é uma autoridade, um administrador, também é uma... Depois fala do expositor de ensinamentos sublimes. Esse, então, atormentado de tentações o tempo todo. E o pior de tudo, né? A gente, de certa maneira, fica na vitrine. Quem conhece a gente de mais perto sabe que a gente está muito longe da perfeição. Mas a gente fica na vitrine, muitas das vezes, por estar aqui veiculando mensagens sublimes de um espírito como o Emmanuel, as pessoas também confundem a gente, acham que a gente é perfeito também, né? Depois fala a pessoa que tem título, fala do comerciante, fala do artista, o artista também, né? Presume os campeões. Me lembro do Charlie Chaplin, ele falando que ele gostava muito da chuva, porque ele andava na chuva e as pessoas não percebiam o quanto ele estava chorando. E o Charlie Chaplin, com a genialidade dele, a gente começa a estudar a vida pessoal mesmo, particular dele, vê a mãe, né, tendo problemas graves de depressão e se suicidando cedo, e ele tendo que passar por dores que a gente nem imagina, mas deixando essa obra maravilhosa aí para a posteridade. Mas ele fala, aquela mulher que julgas vaidosa, porque anda sempre toda com roupas também de grife, muitas circunstâncias chora por dentro. Então ele bota aqui para a gente, olha, a sociedade é filtro gigantesco do espírito. Cada consciência permanece no crivo que lhe é necessário. E o Emmanuel faz um apelo para a gente. Atende à fome do corpo, mas não desprezes a fome da alma. Parece que num primeiro momento, isso já foi informado pelos espíritos várias vezes, isso aí eu vou fazer uma afirmação sem a menor dúvida mesmo. A campanha do quilo, cesta básica, fazer doação de itens para compor um enxoval para a mãe que está grávida, isso é a caridade praticada na sua forma mais rudimentar. Isso parece que está sendo assim, os primeiros contatos da pessoa com uma forma de renúncia. Está sendo o primeiro passo dela sair do egoísmo e começar a olhar para as outras pessoas. Mas conforme a pessoa começa a dar outros passos, ela começa a descobrir, como diz lá no Evangelho, os infortúnios ocultos. Por isso que tem esse texto maravilhoso no Evangelho. Então o Emmanuel fala, atende à fome do corpo, mas com o tempo vai aprendendo também a não desprezar a fome da alma, porque aquele que às vezes está trabalhando com você e sorrindo, ele está trabalhando como uma fuga ali também, como uma maneira de tentar trazer energia mais positiva para o lado dele. Ele fala, e alivia aqueles que exibem chagas à mostra, mas também vamos procurar as chagas ocultas. Toda criatura pede auxílio e entendimento.
Depois ele termina no final dizendo: estejamos certos de que o bem de todos começa sempre no esforço construtivo de cada um. Muito obrigado, Emmanuel, mais uma vez. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.